Fala galera, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, estamos aqui para mais um bate-papo, papo reto, tal, que está sendo muito legal esses momentos de aprendizado, né? E nós estamos aí conversando sobre oração, nós estamos na série Oraxigênio e Oração como o oxigênio da alma. E para hoje, para um bate-papo muito legal, nós temos aqui dois convidados super da hora, ainda bem que vocês fizeram perguntas difíceis, eu não preciso responder, eu só vou lançar para os brabos, beleza? Do meu lado esquerdo aqui, que para você é direito, né? Eu acho que é. Nós temos aqui o André, o pastor André. André, e aí, meu amigo, se apresente, manda bala. Legal, Lucas, tudo bem? Satisfação estar aqui com você, Yudi também. Já apresento de antemão aqui o Yudi, né? Meu nome Deu spoiler. Deu spoiler, né? Meu nome é André, eu sou um dos pastores da comunidade e é uma alegria muito grande estar com vocês aí e refletir sobre esse tema que é tão importante, né? Que é a oração. Muito legal mesmo. Legal, obrigado. Estamos aqui também com o presbítero Yudi. Muito bom, gente. Prazer estar com vocês. Legal, Lucas, André. Eu sou presbítero, como o Lucas falou, Yudi. E uma frase muito interessante sobre oração que o pastor Andy Stanley fala é que oração é o lugar em que a eternidade e a história se encontram. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Que isso, que legal demais. Então, para a gente começar, a gente está falando sobre oração, a gente tem que orar, né? Vamos orar então. Você ora para a gente, André, por favor. Pai amado, a oração é oxigênio para a alma, Senhor Deus, e nós te agradecemos porque Tu permites, ó Pai, que a gente tenha esse diálogo direto contigo por meio do Teu Filho, e nós somos muito gratos por esse benefício, por essa alegria que é chegar diante de Ti, ó Deus, em oração, em diálogo. Nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que esse momento de bate-papo seja um momento prazeroso, Senhor Deus, que todos nós possamos aprender, para que também possamos crescer em intimidade contigo e experimentarmos a Tua graça. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, amém. Vamos lá, primeira pergunta aqui, sem mais delongas. André, é o seguinte, cara, foi preciso 3 caixinhas para uma primeira pergunta, então a gente começa bem. A gente começa bem, beleza? Vamos lá. Por que pessoas falam que ao orar, Deus vai mudar o direcionamento, sendo que na Bíblia fala que Deus não muda o que fala, nem os seus planos? E aí, cara? Fala pra gente. Em outras palavras, essa pergunta, ela é uma pergunta no sentido assim, ora, quando eu oro, Deus muda o direcionamento ou Ele já tem tudo preparado? Né? Em outras palavras, é mais ou menos essa, né, a pergunta que está sendo feita, né? Eu acho que não é nem muito 8 ou 80. Tá, eu creio que Deus ele tem planos, ele tem desígnios para as nossas vidas, mas Deus também se agrada quando a gente ora, a gente se achega diante dele, pede direcionamentos para as diversas situações da vida, em torno da administração da vida, e eu acho que isso ele se agrada, e por que não, que ele pode também mudar e alterar rumos nas nossas vidas. Vou morar nessa casa, ou eu vou estudar nessa escola, ou eu vou fazer tal situação. Então assim, eu creio que Deus ele dá direcionamentos nas nossas vidas. Inclusive no início do ano, nós tivemos aqui uma série de mensagens na chácara que era reordenar. E o pastor Ricardo, ele inclusive falou sobre isso. Ele mencionou que a oração é como se fosse um princípio de cocriação. Como assim? Né? Cocriação é um termo utilizado para dizer assim, que Deus ele criou o mundo, ponto. Mas a criação do mundo não terminou ali nos 6 dias. Né? Hoje nós somos mãos de Deus também na criação do mundo. Então, por exemplo, um engenheiro civil, ele constrói prédios, ele está criando o mundo a partir do seu ofício, da sua vocação. Né? Então, a oração também é uma forma de cocriação. Deus, a minha vontade é que isso seja realizado. É a tua vontade? Sim, não. Deus vai abrir e fechar portas. Deus, eu gostaria de caminhar nesse direcionamento. É da tua vontade? Deus vai abrir e fechar portas. Então é ali que se constrói. Não é um fatalismo. Tudo está pronto, está tudo... Né, Deus já preveu tudo de antemão. Eu creio nisso também. Mas eu penso que esse relacionamento com Ele é um princípio de cocriação no sentido que a gente vai caminhando com Ele e Ele vai dando os direcionamentos nas nossas vidas. Legal, legal. Yudi, a gente estava conversando até antes aqui, né? Você falou, até citou o caso de Moisés no Antigo Testamento. Você acha que tem essa relação também? Sim, com certeza. Deus, ele chama a gente para um relacionamento. Legal. Né? Então, nesse relacionamento, Deus está muito interessado na nossa vida,
no nosso crescimento. Uhum. No Antigo Testamento tem alguns exemplos, né? Deus pega e fala assim, ó, eu vou mandar um anjo, vocês vão para a Terra Prometida, mas eu não vou mais com vocês, né? Uhum. Aí Moisés ora e fala, Senhor, mas se o Senhor não for, nada vale a pena, né? Uhum. Então, nesse momento, Moisés colocou todo o coração dele para fora, né? Ele mostrou que ele estava com Deus. O mais importante para ele não era o povo chegar na Terra Prometida. O mais importante para ele era estar junto de Deus. Relacionamento. Né? Exatamente. Então, às vezes a Bíblia escreve alguma coisa de uma forma meio poética, meio diferente, mas é isso. O importante é isso. Não é que Deus vai mudar de ideia, né? Mas Deus quer trazer junto, como o André falou, a cocriação. Deus quer que a gente faça parte disso junto com Ele. Que legal, que legal. É isso aí. E eu acho interessante a gente olhar, e eu falo muito com eles sabem disso, a oração a partir da perspectiva do relacionamento. Isso. Porque se a gente olhar a partir de outra perspectiva, a gente vai entender a oração como uma obrigação, né? Exato. Então é por isso que eu falei para eles, cara, vocês estão cansados de ouvir. A oração não precisa da relação com o sentimento. Porque se a gente entender oração como sentimento, peraí, basicamente, sendo sincero com eles, eu sou bastante, a gente não ama orar. Né? E o Charles Spurgeon fala bem isso, né? Se você não tiver vontade de orar, ore até ter vontade de orar, né? Então, muito bom, muito bom. Mais alguma coisa a acrescentar? Vamos para a segunda? Vamos em frente. Então tá Vamos bom. Yudi, a perguntinha básica. Como organizar meu caderninho de oração? Rapaz, legal. Tem que ter organização para orar mesmo ou deixa quieto, deixa comigo? Olha, você está perguntando para alguém que nem é muito organizado. Então, Se hoje não é organizado, né? mas é importante, essa coisa do caderno, é legal, foi muito bacana essa pergunta, porque tem algumas coisas que são importantes da gente registrar. Legal. Né? Então, ter um caderno de oração, eu acho que são 3 coisas básicas que tem que ter nesse caderno de oração. Primeiro, assim, a gente poder lembrar os motivos de oração Legal. que a gente tem. Senão a gente vai orar, aí, poxa, tem o fulano que estava precisando, a gente esqueceu de orar, né? Legal. Então, se a gente marca tudo ali, escreve, isso é bacana ser por dia, né? Eu acho que isso é legal. A gente lembrar, né? Muito bom. Os motivos de oração. O segundo ponto, a hora que a gente olha lá no nosso caderno, a gente observa o que está preocupando a gente. A gente ter Legal. essa observação. Que Então, legal. primeiro lembrar, depois observar. A gente analisa, né? Vamos dizer assim, sobre o que a gente está orando. Será legal. que a gente está pedindo só por nós? Muito Será bom. que a gente está pedindo só coisas para a gente mesmo e está esquecendo de interceder, né? E oração não é só pedir para a gente, né? E nem só pedir. Legal. Né? E o terceiro ponto, assim, é a gente olhar para trás e poder contar as bênçãos que Deus fez na nossa vida, entendeu? Então, assim, se um caderno de oração, cada um tem a sua organização, Exatamente. né? Se um caderninho ali tiver esses 3 pontos, eu acho que é importante. Que legal, entendeu? que legal, que legal. Muito bom. Ô André, como é que você é, cara? Assim, você é um cara metódico, assim, hoje você até mandou uma mensagem para mim, Lucas, você me fala aí, porque eu preciso estar aqui na minha agenda, o tempo certinho. Sim. Mas isso também para oração, como é que é? Não, sabe que para oração eu nunca tive esse exercício de ter uma lista de oração, sabe? No momento de oração eu tenho aquele momento ali com Deus e os pedidos praticamente que eu vou lembrando assim de cabeça, né? Eu nunca tive esse exercício assim de realizar a lista de pedidos de oração. Eu já tive ali, eu tenho o meu caderno onde que eu faço, né? Eu estou ouvindo a mensagem, estou fazendo as anotações, né? Houve uma época que eu fazia um aconselhamento onde eu tinha que escrever diário, né? Mas não mantive aquela rotina, ou seja, são diferentes fases da vida, né? Refletem diferentes formas de você exercitar a espiritualidade. Agora, dentro dessa pergunta especificamente, tá? O que me veio à mente em adição com o que o Yudi falou é que tem o aplicativo MyVersion, né? Ele tem lá um local onde você pode também colocar pedidos de oração. Exato. E ele aparece até uns cartões assim, entendeu? Daí você faz um check assim se a oração foi atendida, foi respondida, sabe? Legal. É uma forma dinâmica
né, de você colocar num aplicativo aquilo que você faria num papel. Então, Legal. então assim, para essa galerinha mais aí, teens, Muito jovens, bom. Olha aí, galera, adolescentes, pega esse né? toque aí. Então fica bem bacana, bom. assim. Eu acho que é bem contextualizado a Que legal. idade, né? Que legal, que legal. Eu particularmente eu gosto de ter uma listinha de oração, né? Eu tenho, tá até aqui nas notas, porque o André sabe bem, o Woody também, né? A gente tem, nós somos cercados de pessoas que constantemente, Lucas, você pode orar por Isso. fulano, você pode orar por Isso. ciclano. Isso. Então eu sei que se eu deixar para minha mente, não vai dar certo. Então eu preciso ter esse caderninho de oração. André, uma perguntinha simples, cara, assim, básica, de boa. Uhum, vamos Tá lá. bom? Dá para ser cristão e não orar? Olha, no início da oração, né, eu iniciei falando que a oração é oxigênio para a alma. Então, se a oração é oxigênio para a alma, o cristão que não ora, ele respira por aparelhos. Nó. Né? Então, ele respira por aparelhos. Porque a oração, a gente tem que entender a oração não no sentido de uma obrigação. Eu tenho a voz, eu estou usando o privilégio de ter a voz para conversar com vocês agora. Que legal. Isso é um privilégio ter uma voz, é um privilégio falar, se comunicar com as outras Que pessoas. da hora, cara. Ter a oração é um benefício da salvação que nós temos e a gente pode utilizar aquilo porque é um privilégio que Deus nos deu. Que legal. Então a gente tem que entender que a oração não é uma obrigação, mas em resposta à salvação, pelo fato de o Espírito Santo de Deus estar vivendo em nós, nós agora temos esse privilégio Cara, de se achegar diante de Deus para nos colocarmos e nos ajoelharmos em oração, em confissão de pecados, sensacional. mas também recebendo a misericórdia e a graça dele. Sensacional, sensacional. Yudi, e aí? Qual que é o seu conselho? Na verdade, assim, eu quero acreditar que o adolescente foi extremamente sincero nessa pergunta, entendeu? O que você acha, meu amigo? Cara, é mais ou menos isso. Tem aquela imagem, né, do avião. Né? Aham. Que imagina um avião com uma asa só. Ele vai ficar no chão. Exato, Né? Tem exato. motor, tem piloto, tem tudo. Ele não vai sair do lugar. Né? É quase, como o André falou, uma pessoa respirando por aparelhos. E a gente tem a imagem do avião porque, de um lado, a gente tem a leitura, uma asa é a leitura, Aham. né, da palavra. E outro lado, tão essencial quanto é a oração, Aham. né? A outra asa. Exatamente. Então, se ele só tem uma asa, né? Ele não sai do lugar. Exatamente. Se sair, ele vai ser andando pela pista ali, não vai No fazer, máximo, não vai fazer o que ele precisa, Que legal. como discípulo de Jesus. Que legal. Né? Que Então, legal. a gente precisa mesmo da oração. Sem oração, Não dá. não dá para ser cristão. Não dá. Você falando sobre essa questão do avião de uma asa, eu lembrei de um aluno que perguntou, Charles Spurgeon, né? Mas e aí, o que é mais importante, né? Ler a Bíblia ou orar? Ele perguntou o que é mais importante num pássaro, né? Asa esquerda ou a direita, né? Então essas coisas estão interligadas. Legal. Interessante. Yudi, cara, outra perguntinha bem interessante aqui. Essa é muito boa. Ainda bem que a gente tem um doutor aqui, né? Graças a Deus. Depois eu lanço para ele também. Para que orar sendo que Deus sabe tudo? Cara, muito legal. Muito legal, muito legal. Essa pergunta. Eu também quero acreditar quando você está sendo bem sincero. Tá? E assim, isso tem a ver com o que o André falou, da cocriação, mas eu quero começar com lembrando do John Piper. O John Piper, ele comenta sobre o Salmo 37, 4, que ele fala assim, agrada-te do Senhor, ou deleite-se no Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Aí a gente pensa assim, a hora que a gente ouve esse salmo, bom, eu vou me agradar de Deus e ele vai me dar o que eu quero. Vai me dar tudo, tá bom demais. Né? Ele vai me dar uma Ferrari. Um PlayStation 5. PlayStation 5, ou vai me fazer o youtuber do momento, né? Aquela coisa toda. Felipe Neto Gospel, né? Mas aí, a gente pensa, à primeira vista parece que é isso, mas não é isso que o Salmo está dizendo. Sim. O Salmo está dizendo o seguinte, à medida que nós nos deleitamos em Deus, à medida que nós compreendemos a vontade de Deus, Deus vai mudando o nosso coração. E vai mudando o nosso coração e vai alinhando o nosso coração ao coração dele. Que legal, né? que legal. Então, ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, só que os nossos desejos passam a ser os desejos de Deus. Sim, né? Que legal. sim. Então, quando a gente ora, Deus faz isso na nossa vida. Né? A gente começa a compreender melhor o que Deus quer para nós, qual é a nossa missão,
que a gente precisa fazer como cocriação, Que legal, né? que legal, Yudi. Então acho que Deus sabe de tudo, né? Dele está no controle de Ele tudo. não é pego de surpresa, né? Não, de jeito nenhum. Mas ele se agrada de que nós participemos da história junto com ele. Que legal. A gente faz parte da história. Ele não precisava, né? Legal. Ele faz questão, então. Mas ele quer. Que legal. Ele quer porque ele nos ama e ele se agrada disso. Sensacional, né? sensacional, sensacional. Muito bom. Ô André, foi muito boa a fala do Yudi, assim, eu acho que não precisa nem, tô brincando, assim, né? Mas assim, tentando pegar o gancho da fala do O Yudi gancho, é. e trazendo de modo mais prático para a galerinha que está nos ouvindo ou nos assistindo. Como é que eles podem, eu vou tentar reformular essa pergunta e melhorar para ser mais prático. Como é que eles podem pegar isso que o Yudi falou e desenvolver de modo mais prático no seu dia a dia, na escola, na sua rotina? Por que eu estou falando essa pergunta, André? Uhum. Porque a gente percebe que isso é dessa geração, é uma geração extremamente ocupada, e isso gera o imediatismo, né? Então, o adolescente, ele não consegue pensar no que ele tem que fazer agora, ele já quer pensar no que ele tem que fazer amanhã. Por quê? Porque ele tem uma prova daqui 2 semanas, aí ele falta o GP nessa semana, porque a prova é daqui 2 semanas. Não, Lucas, mas eu tenho que estudar para a prova que é daqui 2 semanas. Espera, cara. Mas assim, como é que você pode, na prática, trazer para a galerinha um pouco dessa resposta, né? Sim, sim. Esse Salmo 37, né, que o Yudi mencionou, ele nos ensina a trazer aquietação, ele nos ensina a esperar, ele nos ensina a trazer conforto, ele nos ensina a trazer consolo, né? Então é um salmo que inclusive hoje em aconselhamentos eu sugeri 2 vezes para as pessoas lerem, né? De tão central, de tão especial que é esse salmo, né? Legal. E isso vale muito, né, para essa geração mais adolescentes, jovens, ou de todas as idades, né? Nós temos demandas, nós temos atividades, nós temos a prova, nós temos sei lá, o futsal, o campeonato não sei do que, sabe, a prova, etc, etc. E a gente precisa aprender a descansar, a colocar as coisas no seu devido lugar, porque ele conhece a nossa história, ele sabe o que a gente se passa, ele conhece as nossas necessidades, e a oração é justamente esse momento que a gente se coloca diante dele, a gente externa essas nossas angústias, essas nossas preocupações, e ele vem até nós trazendo conforto, consolo e direcionamento. Isso me fez lembrar, essa pergunta, me fez lembrar que quando eu ainda morava no Sul, eu trabalhava numa empresa, e todos os dias, às 3 horas da tarde, eu saía do meu escritório e eu ia do outro lado da rua, do prédio, onde que tinha um café, assim, bem simples. E eu ia lá pegar um café todos os dias. Legal. 3 horas da tarde eu saía, atravessava a rua e ia pegar o café. Aí chegou um determinado momento que o rapaz que estava lá trabalhando no café, ele já me via atravessando a rua, Preparar o café. ele já preparava. Aí quando eu entrava no café, na mercearia, já estava pronto. Mas assim, eu não tinha pedido, mas ele sabia o que eu queria. Nossa, que legal. Entendeu? Que legal. Então assim, Deus sabe o que se passa no nosso coração Muito antes da hora. mesmo de a gente pedir. Da hora, cara. Mas ele se alegra em ver o nosso pedido, ele se alegra em ouvir de nós: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque semana que vem tem uma prova, eu já estou ansioso hoje. Eu preciso que tu me ajude a trazer direcionamento nisso, entendeu? Então Deus se alegra de ouvir as nossas palavras acerca das nossas necessidades e alegrias. Nossa, muito bom, cara, que história legal, que história legal. Eu estava lendo um livro, a gente está na série sobre oração, né? Do James Houston, e ele vai tratar que a oração, ele é uma conexão saudável que nós temos com Deus, né? Só que ele fala que essa conexão, ela deve ser baseada não no sentimento, é o que eu falei aqui antes, né? Sim. Mas num laço que deve ser estreitado entre nós e Deus. Aí ele explica o porquê que ele enxerga a oração desse modo. Ele fala porque, poxa, na época do cara, né? Mas vale muito nos nossos dias, que nós vivemos numa geração carente. Uhum. E a gente percebe, por exemplo, quando Jesus está com os discípulos, e ele está diante está próximo de chegar até a cruz, e ele então leva os discípulos ali para o monte, e fala assim: fiquem comigo aqui, vigiem, orem comigo, porque o bicho está pegando, os caras estão chegando, o bicho vai pegar para mim, então fica comigo. Então, por quê, né? Por que Jesus escolhe ter 3 pessoas, 3 amigos ao seu lado, sabendo que aquelas pessoas decepcionariam ele? Para que todas as vezes que ele chegasse e um discípulo estivesse dormindo, ele se voltasse então para o Pai. A gente percebe esse movimento. Jesus vem, então eu imagino Jesus chegando para os discípulos,
E quando Jesus chega para desabafar, fala assim, tá doendo demais, os discípulos estão dormindo. Poxa, deve ser muito Interessante, difícil, né, Yudi? né? O que você acha, Yudi? Ele, acho que nem fica decepcionado nessa hora, porque ele sabe Quem são os discípulos? quem são os discípulos, né? Ele fala lá, a carne é fraca, né? Nessa hora, né? Exatamente. E A carne não quer orar, né, Yudi? a carne não, a carne quer dormir, né? Exatamente. Mas é por isso que a gente, essa coisa de Jesus, eu acho o seguinte, assim, Jesus ensina pelo exemplo, né? Então, a vida do discípulo, e nós como discípulos de Jesus, a gente deve seguir o que Jesus nos ensina. Legal. Né? Agora, se a gente não está perto de Jesus, a gente não tem como seguir. É tipo o Obi-Wan Kenobi ensinando o Darth Vader, né? Exato. Quando ele não era Darth Vader, assim, ele tá sempre junto, tá aprendendo, Sim. né? Aí ele se afastou, né? E foi para outro caminho, né? Legal. Agora, se você está próximo, você compreende o que Jesus está querendo de nós, né? Então, eu vejo esse fato aí como um exemplo de Jesus, um exemplo quase que didático, assim, que Legal. Jesus a todo tempo tá nos ensinando, Que mesmo legal. nos momentos mais difíceis. Legal demais. Legal. Acho que é isso. Muito bom. Você contou essa história aí, cara, eu lembrei do Homem-Aranha, né? Então, o Homem-Aranha sempre teve um tutor, né? Sempre teve alguém que ele contou, o tio Ben, mas por último agora o Homem de Ferro, né? Então, inclusive, uma das críticas que o novo Homem-Aranha recebeu foi de que, poxa, mas o Homem-Aranha não é mais aquele Homem-Aranha, ele está mais um Homem de Ferro, né? Então, é incrível como você tem capacidade e facilidade de se parecer com quem você tem uma conexão estreita, né? Mas vamos lá para a última pergunta, uma pergunta muito legal, muito legal. Eu já perdi a ordem, então eu vou lançar para o André aqui. Vai lá. Que o Woody falou agora. Curiosidade, é mais uma afirmação, né, com uma certa dúvida. Uma oração não precisa começar necessariamente como Senhor Deus, tipo, aqueles caras que usam terno e gravata, Senhor Deus, engrossa a voz para falar. Como é que é isso, André? Porque eu acho que isso assusta o adolescente, né? Sabe que quando eu li essa pergunta, eu fiquei refletindo, assim, até mesmo na forma como eu oro, assim, né? Como é que eu me achego diante de Deus em oração? E geralmente eu oro Deus Pai, ou Pai amado, são fórmulas que a gente vai construindo, que não é uma questão do certo ou errado, né? Então, assim, são características que a gente tem. Então, eu estava rapidinho aqui olhando João 17, quando Jesus ora, ele fala Pai. Ele se achega diante de Deus falando Pai. A oração de Ana, em 1 Samuel 1, é Senhor dos Exércitos. Ela utiliza que é um termo militar. Ela se sentia tão excluída, tão rejeitada, que ela reivindicou Deus, que é Pai, claro, mas que é Senhor dos Exércitos. Venha lutar por mim, porque eu sou estéril, né? Então, assim, a gente percebe essas nuances, assim. Eu nunca fiz um estudo muito apurado para saber, assim, como é que se iniciam as orações ao longo da Bíblia. Não, eu nunca fiz. Mas eu acho que eu nunca... É uma pergunta bem interessante, mas eu acho que é uma característica de cada pessoa, assim. Não é, começa aqui. Nós oramos a Deus Pai por meio de Cristo, intermédio do Espírito Santo. Legal, legal. Ô Yudi, você acha que a gente precisa, ao orar, ter um modo específico? A gente precisa falar bem? A gente precisa ter uma boa oratória, uma retórica legal? Como é que é isso, Yudi? Não, de jeito nenhum. Assim, o Tony Campolo, ele era pastor do presidente na época, lá nos Estados Unidos. E ele contou uma vez que ele estava fazendo uma oração e acabou o culto, veio uma senhorinha falar com ele, falou, você pronunciou errado, falou errado, né? Cometeu um erro de gramática durante a sua oração, isso é horrível. Aí ele virou para ela assim, ainda bem que eu não estava falando com a senhora, estava falando com Deus. Porque Deus, ele não liga para a forma como nós oramos. Nossa, né? Que legal, cara. Ele se interessa em nós, né? Legal. É claro que essa questão aí que foi levantada aí do Senhor Deus, né? Demonstra o respeito, né? Demonstra, assim, que Deus, poxa, Deus está acima de todas as coisas. Deus é o Criador do universo, né?
A gente Legal. precisa respeitar Deus. Mas, como o André falou, a gente tem várias passagens em que a gente chama, nas orações, as pessoas chamam Deus de Pai, né? Exato. Que intimidade é essa, né? Paulo fala assim, a gente clama Abba Pai. o nosso É muito né? lindo isso, né? E o Abba é aquela coisa da criancinha pequena, O papaizinho, né? né? E assim, você imagina aquele bebê aquela criança que está aprendendo a andar, né? Tem 1 ano, 2 anos, assim, e a hora que chega algum estranho perto dele, ele pega assim, agarra na barra da calça do pai, legal, assim, é verdade. né? Pedindo, pai, ó, me ajuda aqui. É esse sentimento Que de legal, intimidade, né? sensacional. Então a gente não tem uma forma correta, não existe algo. A gente precisa saber, sim, que Deus é Pai, mas que Deus também é o Criador do universo. Que legal. É o Deus Todo-Poderoso, né? Legal. E nisso a gente vai construindo a nossa relação com Ele. Que legal, que legal. Eu lembrei de uma história, Yudi, eu já contei para eles também. Um senhor, um recém-convertido, já conheceu Jesus depois de mais velho, né? Aí ele se chamava João, aí ele sempre teve muita vergonha de orar, então ele não gostava de orar em público, né? E a gente percebe que tem muito adolescente que não gosta também, tá tudo bem, né? Se você não gosta. Mas ele conta que ele tinha vergonha de orar em público, mas que uma vez por semana ele ia para a igreja vazia, ele entrava na igreja, e ele chegava na igreja e falava assim, oi Jesus, eu sou o Joãozinho, eu vim aqui te agradecer. Ele fazia oração pública, né? Porque ele entendia a necessidade que ele tinha de lutar contra isso, de não querer orar em público, né? Então ele fez isso por longas semanas e de repente ele foi acometido de um câncer, né? E ele estava em estado terminal, foi internado no hospital e ele testemunhou isso na igreja depois, né? De que ele estava no leito do hospital e estava próximo de morrer, ele recebeu uma visita. De repente alguém entra na sala e fala, oi Joãozinho, eu ouvi todas as suas orações, talvez você não as achava bonita, mas eu ouvi e eu vim aqui para te curar, né? Então ele conta que ele sentiu aquilo, né? O Senhor se movendo a ele. Mas para a gente finalizar, está chegando ao fim, nós temos aqui a missão final. A missão final, basicamente, eu quis pegar vocês de surpresa, tá? Por isso que não adiantei. É o papo reto. O papo reto vamos supor que o adolescente no seminário, não sei se o André é do seminário de André, mas aqui, Yudi, você sabe, no seminário Presbiteriano do Sul, tem um termo muito usado que é o pica-fumo. Sim. O cara, a mulher que quer enrolar, basicamente, né? Mas dá um papo reto para o nosso adolescente, André, para finalizar. Como é que o nosso adolescente ele precisa olhar para a vida dele de oração, entender a necessidade de orar? Cara, manda o papo reto, seja direto aí, dá nos peitos do cara. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Então, existem os momentos de oração que nós temos na nossa intimidade com Deus. Separe um dia, separe um momento do seu dia, mas haverão diversas situações na vida que você terá aquela oração flash, né? Senhor, é agora, o que eu devo fazer, sabe? Em determinadas situações, chegou a prova, tu não vai parar na prova para começar a orar. Tu vai falar uma oração flash. Senhor, agora é contigo, vamos lá, vamos fazer essa prova. Legal. Então, oração flash. Então, orar sem cessar. Legal. Yudi? Muito legal. Eu queria contar uma história rapidinha À vontade. aqui sobre oração. Uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a orar para Deus assim, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Me usa, onde o Senhor quiser, assim, minha vida é sua, me usa. E orei, passou 1 mês, passou 2, passou 3, passou 4 meses. Estava chegando no 5º mês, nada. Tudo igual. Aí um dia, no final de tarde, eu sentei do lado da janela para orar. Senhor, acho que não é o momento, então, né, de ser usado pelo Senhor. Então, estou orando há tanto tempo e nada acontece. Tudo bem, eu estou aqui. Quando o Senhor quiser, eu estou aqui. Mas, nessa mesma hora, eu estava orando ainda. Tocou o telefone. Era um amigo meu que mora nos Estados Unidos. E em vez de fazer uma chamada seja de WhatsApp, de FaceTime, qualquer coisa assim, ele pegou e me ligou no telefone fixo. Na época eu tinha o telefone fixo em casa. Me ligou no telefone fixo falando, Yudi, eu tinha que ligar para você agora e para dizer, continua. Aí
não sei o que que é, só sei que eu tinha que Uau. te ligar e dizer continua. Uau. E continuei orando, continuei esperando, e alguns meses depois aconteceu a coisa uma das coisas mais bonitas na minha vida, na história da nossa comunidade, que foi eu ter sido chamado para ser o responsável por um campo aqui da chácara, Aham. né? E foi um tempo muito especial, assim, de crescimento, de amadurecimento. Então, no papo reto, assim, orem, separem um tempo da sua vida, do seu dia, para orar. Não perca a oportunidade de estar diante do Criador do Universo, Amém. porque vocês podem estar perdendo a maior aventura da vida de vocês, se vocês não fizerem isso. Então, não deixem de orar, porque Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que a Amém. gente imagina, de tudo que a gente pensa. Amém. Então, orem mesmo. Amém. Legal. Yudi, antes de pedir você para orar, eu vou contar a história rápida também, prometo que é rápido, viu, André? Em 2015, 16, eu estudei em Belo Horizonte. Eu fiz teologia no curso Cetro, da 8ª do Jeremias Pereira, né? Meu pastor quis me enviar para fazer meio que um pré-vestibular para o vestibular da IPB, né? Que eu prestei o vestibular e etc. Então, eu fui enviado e era algo assim, nada como era a IPB, que tem um presbitério que apoia, né? Tem a ajuda de custo, enfim, né? Então eu fui. Chegou lá, eu lembro que na primeira semana eu estava morando com alguns seminaristas na casa e eles saíram para o aniversário, não fui convidado, infelizmente. E eu estava em casa e eu lembro que estava passando os 10 mandamentos, né, da época lá. E eu estava morrendo de fome, não conhecia nada, não tinha dinheiro. Eu abri a geladeira estava igual piscina, só tinha água, cara. Eu falei, cara, como assim? Estou morrendo de fome. Então eu lembro que eu sentei naquela cadeira, sabe aquela cadeira de barzinho, de metal? Eu sentei naquela cadeira de frente para a TVzinha de tubo. Aí eu falei, Deus, eu estou morrendo de fome. E o estômago chega, estava doendo assim, cara, como assim? Então eu fiz uma oração, Senhor, eu estou com fome. E fui assistir os 10 mandamentos. Não passou 5 minutos, eu recebi uma ligação, inclusive de um grande amigo que me ligou ontem, está nos Estados Unidos também. E ele falou, Lucão, não sei quem me chama de Lucão, não tem tamanho para isso, mas tudo bem. Eu não sei se vocês vão conhecer, eu acho que talvez o Yudi. Eu acabei de fazer uma vaca atolada, sabe o que é isso? Basicamente a carne esfiada com mandioca. Sim. Isso. Da hora isso. Muito bom. E seguinte, não só fiz, como eu mandei um mototáxi entregar para você, tá? Puxa. Aí eu mandei junto com doce e uma Coca-Cola. Que beleza. Eu vou orar também, então. Ele me ligou, Deu fome aí agora. enquanto ele falava, eu comecei a chorar. Deus, como assim? Foi muito rápido, né? Mas, gente, é isso. Orem. Vale a pena, né? Yudi, você olha pra gente, por favor, meu amigo, pra Vamos gente sim, finalizar? vamos fazer uma oração. Vamos. Pai querido, Deus amado, é tão bom, Pai, a gente poder estar na Tua presença. É tão bom a gente poder conversar Amém. sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, pela vida do Lucas, que tem cuidado dos nossos adolescentes. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de todos aqueles que estão ouvindo esse material, de todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, e que isso faça diferença na vida de cada um. Amém. Que a gente também possa seguir, Pai, sempre em oração, sempre na Tua presença, Amém. nos sendo transformados pelo Senhor, ouvindo a Tua voz, Pai, sendo mais parecidos com Cristo. Amém. E que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada. Precisamos do Senhor, Pai. Sim, Assim Deus. como nós precisamos de oxigênio, nossa alma precisa de Ti, Verdade. Senhor. Abençoa nossas vidas, Pai amado, nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Yudi, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, muito feliz. gente. Muito bom, viu? Obrigado, André, Lucas. obrigado. Obrigado, Yudi. Muito Grande bom, abraço. hein? Valeu demais. Valeu. Galera, tamo junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima.